Tem um texto aqui das Escrituras Sagradas que as pessoas leem, mas não levam em conta essa grave alerta que o apóstolo Paulo nos dá. E as pessoas talvez leiam a palavra, mas levam de qualquer forma esses alertas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e também o versículo 13, 14, 15. Diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ora, meu ouvinte, imagine Eva naquela época, os primórdios dos tempos. O ser humano ainda não tinha contato com as corrupções que havia ao redor, e a palavra está dizendo que ela foi enganada pela astúcia de Satanás, que é a antiga serpente. Ele conseguiu, com uma astúcia, uma maneira esperta de corromper ela. E a palavra de Deus fala também, no versículo 13, ele diz assim, preste muita atenção e nós vamos fazer comentários sobre isso. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. A palavra está dizendo que tem apóstolos daquela época de Paulo que eram obreiros fraudulentos. O que é fraude? Cometer uma fraude. Todo mundo sabe o que é fraudar. Fraudar significa falsificar. Significa tirar alguma coisa, né? E deixar ele falso, com aparência de verdadeiro. Ele estava falando que eles eram obreiros fraudulentos, transfigurando-se, isto é, pondo uma roupagem de apóstolo de Cristo. Será que você consegue distinguir algum falso apóstolo? Será que você consegue distinguir um falso pastor, um falso mestre? E aí no versículo 14 ele fala algo ainda mais perigoso ainda, mais aterrador ainda. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ora, meu amigo, minha amiga, você que ouve esta palavra aqui, quantas pessoas têm visto anjo de luz dentro das igrejas? Eu já tenho ouvido pessoas dizer que têm visto assim numa frequência muito grande. Mas aqui está dizendo que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Principalmente quando tem uns cultos barulhentos, uns cultos baseados nas emoções. Será que esse anjo de luz é ele que está se passando por anjo verdadeiro? Como anjo de luz de verdade? E versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meu amigo, tem pessoas que têm contatos espirituais dentro das reuniões, dentro dos templos. Mas será que é verdadeiramente anjos bons? Ou será que eles estão tendo contato com esse anjo que se transfigura em anjo de luz? Ora, se dentro de um culto, principalmente culto barulhento, baseado em emoção, mas fora da palavra de Deus, como eu já fiz um vídeo sobre línguas estranhas, sobre como deve ser um culto, se não tiver dentro dos padrões da palavra, esses anjos que eles veem com taça de ouro, com espada de fogo, com arrepios entre eles, eles caem em êxtase. Pode ser esse anjo de luz, pode ser o próprio Satanás, está cirandando dentro das igrejas.
Mas aquele obreiro fraudulento que qualquer pessoa logo de cara percebe que ele é falso, esse é perigoso? Esse não é perigoso. Porque aqui está dizendo que eles se transfiguram em ministros da justiça. Como que você vai distinguir, como que você vai perceber que aquele pastor, aquele apóstolo, aquele obreiro, ele é um ministro de Satanás? Como? É só através da palavra. Você conhecendo a palavra de Deus. Porque eles vêm com a palavra de Deus. Eles vêm com uma capa de piedade. Eu já fiz um vídeo dizendo que certa vez um deles que eu conheço, quando eu subo lá, eu sou outra pessoa. E é mesmo, transfigura em ministro da justiça. Certa vez alguém falou assim: fulano, nem parecia que era você que estava lá naquele altar. Eu vejo você aqui, mas lá você é diferente. Ora, por que ele é diferente? Porque ele se transfigura, há necessidade dele se transfigurar. E você pode notar também pelo modo deles, que eles mudam até o modo natural de falar. Vocês já perceberam isso? Isso é uma maneira deles falar, eles mudam completamente a maneira de orar. Eles se transfiguram completamente, tendo aquela capa de ministros da justiça. E as pessoas hoje são enganadas por vários deles. E às vezes pensa que está adorando o nosso Salvador. Mas é aquele falso Cristo, que o próprio Satanás, ele pode usar o nome de Jesus. Você sabia disso? Ele pode dizer que ele é o próprio Cristo. Nos púlpitos está cheio. Quando você vê um ministro lá de Satanás, é fácil de você entender. O ministro de Satanás, ele fala das coisas terrenas. Ele vai falar coisas que você vai entender claramente, porque você é carnal. Porque o verdadeiro ministro de Deus vai falar de coisas espirituais. E coisas espirituais são discernidas espiritualmente, como a própria palavra de Deus, no livro de Coríntios, fala que são discernidos espiritualmente. Espiritualmente são discernidos. Mas quando você entende com muita clareza, principalmente quando está falando das coisas deste mundo, um exemplo muito claro. O exemplo claro é quando ele vem falando aquilo que você neste mundo está procurando. Ele é um ministro de Satanás. Ele fala que o Jesus vai te dar tudo isso. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos falar das coisas do alto. As coisas do alto só pode falar aquele que conhece as coisas do alto. Quando Jesus disse para a multidão, falou: eu falo as coisas espirituais, você não entende, porque vocês são daqui de baixo. Aquele que é de cima vai entender as coisas de cima, né? Vai entender as coisas de cima. Por isso, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, você tem que tomar muito cuidado quando a multidão está ali entendendo tudo. Certo dia alguém falou para nós assim: ora, será que todos os pastores estão errados e só você está certo? E eu falei: ora, e se tiver, a maioria deles forem, pensei comigo, forem ministros de Satanás, eles estão errados. Porque eles falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. E esses ministros, que se transformam em ministros da justiça, que são de Satanás, eles enchem templos. Por quê? Porque o reino deles são deste mundo. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, aquela pessoa que tem o Espírito Santo realmente, ele vai saber discernir aquele obreiro fraudulento e aquele que é verdadeiro. E no versículo 12. Não, é o versículo 10. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esses obreiros, eles não conseguem entender as coisas de Deus, embora eles se transvistam de ministros da justiça. Mas eles tropeçam nas coisas de Deus. Eu conheço muitos deles. Você começa a falar de coisas espirituais, eles não entram na mente deles. Conversei com muitos deles. Eles só pensam no mundo natural, no mundo carnal. Se você fala que nós devemos ressuscitar mortos, ele já vai logo para ressuscitar um cadáver. Já fiz um vídeo sobre isso aí. O que é ressuscitar o morto? A palavra de Deus trata toda aquela pessoa que está alheia à vida de Deus como morto. Eu ressuscito através da palavra. Curar enfermos. Se você chegar num deles e falar assim, mas a Bíblia manda, ele vai querer curar um enfermo, literalmente a carne. Aí você pergunta, mas você não acredita nesse tipo de... Lógico que acredito. Mas quando o nosso Salvador ir de curar enfermos, expulsar demônio e ressuscitar em morte, ele está falando dos enfermos de alma. Porque os enfermos naturais, a palavra de Deus fala que quando eu busco o sobrenatural, eu busco as coisas do alto, isso aqui vai acontecer naturalmente. A ênfase não é para a cura, sinais e prodígios, mas sim para o fruto do Espírito. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E no versículo 6, no capítulo 2, diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vocês lembram que a sabedoria deste mundo, né? E a sabedoria deste mundo é maligna. Aqui está falando nem dos príncipes deste mundo, está falando no plural, príncipes. Lembra lá de Efésios, que fala sobre os principados? Quer dizer, essa sabedoria humana tem uma influência maligna. E essa sabedoria humana, ela fala superficialmente de coisas que vai passar. Então eu gostaria que você lesse esse texto aqui de Coríntios, porque é muito importante você entender e pensar nisso, sobre os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos. Na televisão está cheia deles, eles vêm com a palavra. Satanás, quando foi tentar o nosso Salvador, ele veio com a palavra. Aquela menina endemoniada, quando foi perturbar o apóstolo Paulo, ela falava a verdade. Dizia: este homem é servo de Deus. Mas a influência, a origem daquela pregação era maligna. Então esses homens, eles vêm com uma pregação, mas vêm fraudulentamente, a origem maligna. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.